Olá, paz do Senhor, irmãos. Que bom ter você aí com a gente, assistindo mais um vídeo de ensino da Palavra de Deus. Estou com muita expectativa de falar um pouco dessas verdades bíblicas ao teu espírito e oro para que Deus traga iluminações tremendas na sua vida. Que é o pastor Estênio Rios, feliz, alegre por saber que você está aí junto comigo para juntos recebermos a revelação do Espírito Santo. Quero que você vá na sua Bíblia, aqui no livro de Romanos. Isso. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. E eu quero te falar algo que tenho ensinado muito nas igrejas, nos lugares onde nós temos realizado as nossas conferências do Espírito Santo, como também na nossa própria igreja, não é? Nós estamos falando sobre fé e vamos ensinar sobre fé. E eu quero falar para você um pouco só sobre a visão de Deus, a ótica de Deus, como Deus vê as coisas. E quero que você abra sua Bíblia aí, no livro de Romanos 4:17, que diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Essa é a ótica de Deus, essa é a visão de Deus, como Deus vê as coisas. Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Isso nós temos ensinado aí ao povo de Deus sobre como desenvolver essa visão. Você sabe que você aí, meu querido irmão, minha irmã, você recebeu, quando você foi gerado em Deus, você recebeu essa essência que Deus tem, que é a essência da fé. Deus é um Deus de fé. E dentro dele, ele tem fé. E quando ele gerou você com esse ingrediente poderoso espiritual, que é a fé. Então, quando você nasceu, como a Bíblia fala em Gênesis 1:26, nasceu segundo a imagem dele, você nasceu com a substância dele, com aquilo que ele tem. Então, ele plantou fé em você para que você recebesse aquilo que era dele. Era o ponto de contato entre o Filho e o Pai, o ser divino com o humano, a fé. A fé é a conexão que faz com que a gente se aproxime e receba de Deus. E para que você ande recebendo as coisas de Deus, você tem que andar pela fé. E fé vê como Deus vê as coisas. E como é que Deus vê? Deus olha as coisas que não são como se já fossem. E a mesma coisa, eu e você, nós temos que andar de acordo com a mesma ótica do nosso Pai, com a mesma percepção do nosso Pai, olhar as coisas que aparentemente não são como se já fosse. Ou seja, eu e você não somos baseados na circunstância, naquilo que o físico natural nos mostra. Não, pelo contrário, nós não somos baseados nas coisas naturais. Nós não nos concentramos naquilo que os nossos olhos enxergam, mas aquilo que a fé que foi plantada no coração, ela realmente é. Nós fomos guiados e direcionados naquilo que foi plantado dentro de nós, que é a fé. A fé é o ponto de contato, como nós já falamos. E por isso, irmãos, tudo que nós olhamos ao nosso redor, tudo que a gente vê ao nosso redor, não significa as realidades dos fatos, né? As coisas podem estar boas e, mesmo assim, nós precisamos enxergar no âmbito espiritual. A coisa pode estar ruim e, mesmo assim, nós devemos nos concentrar no âmbito espiritual, que é onde a fé se localiza. Então, nem tudo que a gente vê é realidade dos fatos. Então, qual é então a realidade dos fatos? É aquilo tudo que é baseado nesta palavra. Então, você vê a palavra, você vê o que a palavra diz
E aí você se move naquilo que ela diz, porque a palavra é o próprio Deus, e Deus é Espírito, como fala em João 4:24. Deus é Espírito, então devemos ver, enxergar, ter a nossa visão naquilo que é espiritual, irmãos. Você lembra do episódio de Marcos 11, a partir do versículo 14 e 15, você vê, se eu não me engano, quero até que você vá lá, para a gente não falar uma palavra fora, né? Em Marcos 11, você vê um episódio fantástico que muitos pregadores ensinam, né? A partir do versículo 13, Jesus ele está olhando uma figueira e ele está com fome, e ele vai até aquela figueira e ele não encontra figos naquele lugar. E aí ele começa no versículo 14 lançar uma palavra, não é? de maldição naquela figueira. Ele diz assim: então ele disse à figueira, versículo 14: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Jesus falou à árvore que não estava frutificando naquele momento, porque não era o tempo. Jesus lançava uma palavra de ordem para que aquela árvore morresse, não é? E de repente, no versículo 20, no outro dia, os discípulos ouvindo isso, eles passaram no versículo 20, pela manhã, você pode ler aqui comigo, em Marcos 11, 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Versículo 21, Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Então, quando Jesus ele deu uma ordem àquela árvore, Jesus não estava olhando a parte externa daquela árvore, ele estava olhando e se concentrando na raiz. Exatamente onde ninguém consegue ver. A raiz, você não consegue ver a raiz porque ela está debaixo da terra. Mas você sabe que para matar uma árvore, ela tem que morrer lá, né? Ela tem que ser destruída na raiz. Ali está o eixo de todas as coisas, a raiz. Então Jesus ele olhou aonde os olhos naturais não estavam enxergando. E foi ali que ele deu a ordem. Porque Jesus veio mostrar a realidade e a visão da fé do tipo de Deus. Como alguns estudiosos falam que no versículo 22, quando Jesus disse assim: tenha fé em Deus, que significa que tenha fé do mesmo tipo que Deus tem. Então, qual é a fé que Deus tem? É a fé de enxergar as coisas que aparentemente não são, como se já fossem. Então, o que você está vivendo agora, se você está passando por uma realidade, uma situação ruim, ali não significa as realidades do fato. Tudo que você está passando, que venha se contradizer com a palavra de Deus, não é a realidade dos fatos. Enxergue como a palavra diz. E Deus ele não se baseia na circunstância, no que nós estamos vivendo no âmbito natural, mas naquilo que é sobrenatural. A fé, ela chama as coisas que não são. Se você está, por exemplo, passando por um problema financeiro, chame as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, ore e chame a existência pela fé a sua prosperidade financeira, a sua porta aberta, a sua cura, o seu milagre. Chame a existência aquilo que aparentemente pareça ser errado, como se já estivesse sendo resolvido. Não seja preso àquilo que você está vendo. Esteja preso à palavra de Deus e declare a palavra de Deus. E eu oro para que você tenha aprendido nos nossos ensinos. Agora, eu oro para que você esteja sendo impactado com essa verdade. Nós iremos postar os vídeos dos nossos trabalhos nas conferências que nós temos realizado. E oro para que você seja edificado em nome de Jesus. Assista nossos vídeos de conferência e também se associe conosco, não é?
entra ali no nosso site, aí no link de associado, se associa conosco, ou conheça os nossos produtos aí para o seu crescimento espiritual. Que Deus continue te abençoando. Nós estamos aqui para te servir e ir até a sua igreja. Entre em contato conosco, fale conosco, @palavraquetransforma.com.br, e nós iremos até a sua igreja realizar conferências e ensinar a palavra para juntos crescermos na fé, trocarmos os dons em nome de Jesus. Fica na paz, que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus.